Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar hoje sobre algumas coisinhas pessoais que aconteceram comigo que eu uso como comprovação naqueles momentos de fé, de baixa de energia, de pensamento de escassez, de que não dá certo, de que é muito difícil, de que não é possível. É claro que tem coisas que ainda estão impossíveis para nós. Então eu não quero incentivar você a ficar pensando em coisas que ligam aquele botãozinho dentro de você ainda, né, que fala assim: "Ah, mas isso é muito difícil, mas imagina". Então assim, eu gosto de usar a lei da atração quando eu uso ativamente para coisas que eu já consegui tirar aquele bloco maior de crenças de impossibilidade. Porque se você fica usando a lei da atração com coisas que estão muito distantes de você, e aí você não consegue, você acaba usando isso de forma inconsciente como comprovação de que ela não dá certo. Então é por isso que eu gosto bastante de fazer comparações. Eu uso a minha vida de uma forma muito científica, né? Então eu procuro observar bastante todas as coisas relacionadas a essa minha experiência, coisas do corpo, coisas da casa, coisas das emoções. Então eu busco fazer experiências, experimentos e ir aprendendo, né, de forma empírica, mas mais do que isso, tudo isso serve para a gente sempre conseguir estar caminhando, né, dando um passo à frente, subindo essa escada da nossa evolução pessoal, do nosso desenvolvimento pessoal. Isso, claro, contribui na humanidade, porque quando a gente cura o outro, a gente cura o nosso meio também. Tudo isso reverbera, né? Muito bem. Então, como que eu posso usar essa lei da atração na minha vida se eu acabo usando coisas, né, os desejos que estão muito longe de mim e acabo comprovando mais e mais que isso não dá certo? Como fazer o efeito contrário e começar a comprovar não só que dá certo, mas como é que isso dá certo? Quando é que isso dá certo? Onde é que isso dá certo? Entende? E você começar a ir cada vez mais sendo o mestre da própria vida, cada vez mais usando a sua vida para realizar coisas que você quer, para ir na direção daquilo que são os seus acordos de alma, né? Então isso já te coloca mais na direção de sair dos karmas, tá certo? Quando você entende um pouquinho melhor como funciona a sua vida, né? Então, para isso, a gente precisa treinar a atenção, porque não tem como você ir criando cada vez mais confirmações sem colocar pelo menos um pouquinho do período do seu tempo do seu autoestudo, né? De saber como eu funciono em todos os lugares e áreas da vida. Então, essa atenção no si mesmo, como que eu funciono, como que o meu corpo funciona, como que minha mente funciona, como que minhas emoções funcionam, quando eu reajo, quando eu ajo, quando eu paro, quando eu me movimento. Então, e fazendo essa autoanálise, refinando essa percepção, você pode começar a fazer experimentos. E eu não sei se eu vou lembrar, né, de todos os experimentos, não anotei nada, eu só tive vontade de vir correndo contar isso pra vocês. Como se eu tô aqui como se eu estivesse contando um grande segredo, sabe? Que é o segredo, né, cara? Foi o primeiro nome. E
porque às vezes vem uns insights assim e eu tento aproveitar esses momentos para gravar, certo? E esses dias eu tava assistindo o que é que eu tava assistindo? Não lembro. Eu sei que eu vi em algum momento que um homem colocou a mão, ele sentou num banco com o filho dele e ele colocou a mão em algum lugar no filho, que quando ficou ali no filho, a câmera chegou bem pertinho, não é nada de tão emocional que eu vou falar aqui, é super X, por isso que eu tô falando, com coisas pequenas fica tão mais fácil de comprovar como que funciona, né? E aí quando ele colocou a mão no filho, a câmera focou, e aí focou numa pelinha da mão desse cara, porque eu gosto, eu sou apreciadora de mãos, então eu gosto de observar as mãos das pessoas, né? Então, quando esse rapaz colocou a mão aqui no filho e a câmera aproximou, que mostrou a mão, eu falei, deixa eu ver a mão dele. Aí quando eu vi, era uma mão, tem vários tipos, né? A mão dele é, no caso, uma mão terra, né? Uma mão de trabalho, de trabalhador, de lavoura. E aí mostrou aqui uma pelinha saindo. O que acontece? Eu tive essa pelinha saindo por tantos anos da minha vida. Inclusive, um dos grandes motivos de eu estar sempre fazendo as unhas e tal foi eu criei esse hábito de fazer as unhas por causa dessas pelinhas. E aí eu percebi que parava, diminuía consideravelmente. E aí eu nunca mais tive essa pelinha depois de um determinado tempo, né? Porque mesmo fazendo a unha, eu ainda tive um tempo de tirar a tal da pelinha. E eu não sei como que passou. Eu sei que eu acho que fazendo a unha a gente vai admirando, né? Mais eu que gosto de mão, sempre olho e falo, ah, que mão bonita e tal. Ah, coisa linda, coisa linda. Então eu acredito que essa admiração que eu comecei a ter pelas minhas mãos, que eu pensei isso agora, né? Eu acho que isso também ajudou. Porque a admiração é amor, né? Admiração é uma palavrinha também para amor, né? Você não ama quem você não admira, né? E ali, olhando para as minhas mãos, eu imagino que isso também ajudou a sanar a tal da pelinha, que era, juro, era um horror isso. Porque machuca e é gostosinho, cara. E você fica, ai, que gostosinho, não vou... Tinha vezes até que eu ficava assim, não vou tirar essa pelinha não, vou ficar mais um tempinho aqui com ela aqui, cultivando a pelinha, né? Então eu tive que desapegar também por várias vezes que eu fazia minha mão e queria resistir de tirar a pelinha, porque a pelinha é legal, então eu ficava cultivando a pelinha. Abri mão, falei, não, aí comecei a toda vez cortar, abri mão da pelinha. Deixa pra lá, pelinha não é bom, pelinha me machuca, é gostoso, mas me machuca e é feio. Vou tirar a pelinha, comecei a tirar, desisti da pelinha, parou, beleza. E quando eu vi esse filme, que eu vi, o que veio na minha memória? Olha, ele tem a tal da pelinha que eu tinha, que eu cultivava, pelinha, olha, tem. E aí, magicamente, eu estava num momento bem né, imersa ali nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, fazendo as minhas análises, as minhas concatenações, tendo os meus insights ali, imersa em mim mesma. E eu percebi que o meu corpo estava fazendo isso. Não era eu que estava fazendo isso, era o meu corpo. Tipo, eu não tava pensando em fazer isso, mas quando eu vi, eu não estava tirando a pelinha. Eu já tinha tirado a pelinha. Não sei se dá pra ver. Gente, é impressionante. Cortou o vídeo, eu vou continuar. É impressionante. Eu tinha feito a mão fazia um dia. Um dia eu tinha feito a minha mão, tirado a cutícula. E aí... estava eu lá não só tirando a pelinha, como já com a pelinha pronta aqui pra ficar assim, entendeu? E eu olhei pra aquilo e falei, gente, eu não acredito no que eu tô vendo. A pelinha do cara, do filme, eu criei. Entendeu? É claro que isso não aconteceria com uma pessoa que tem uma estrutura diferente de mão, né? Tivesse uma mão ar, uma mão água.
uma mão água, uma mão água, né, que são peles mais fininhas, bem fininhas. Elas geralmente não têm, pode até ter, mas geralmente é bem mais difícil. Mas eu tinha isso no meu histórico, na minha memória, certo? Então eu já tinha acesso a isso, eu já tinha um caminho para isso. Fácil, porque eu experienciei isso muitas vezes na minha vida, né? Então já existia um caminho pronto, só que ele tava fechado, ele tava bloqueado. E aí naquele momento do filme eu imaginei, eu lembrei, eu me conectei com aquele momento, né, com aquele período, com aquela lembrança, com aquela memória, com aquela fotografia. E o meu corpo reproduziu, sabe? Eu não pensei em fazer a pelinha de novo. Eu acredito que vocês entendem o que eu tô falando aqui. Meu corpo reproduziu e me entregou. E eu falei, cara, tô passada demais. E aí estou eu aqui, depois eu trago outras coisas. Como esse vídeo ficou longo, já teve um corte que eu vou deixar por aqui hoje. Eu tinha até uma outra coisa pra falar também, que era mais uma comprovação, mas eu deixo pra próxima. Deixo vocês com essa história da telinha maravilhosa. Pra mim, pelo menos, espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter ajudado essa analogia aqui, tá bom? E deixo no coração de vocês aí pra olhar da forma que vocês conseguirem, que tiver possível pra você, a coisa melhorada, né? Então, se o seu quarto tá bagunçado, olha ele, olha você olhando pra ele, falando, ai, que gostoso tá aqui, é tão bom, esse lugar é tão bom. Lembra de quando isso aconteceu, né? Se veja vendo isso, porque tá possível, tá mais fácil, você fez isso esses dias. Então experimenta com essas coisinhas, sabe, mais fáceis, pra você ir percebendo e sentindo como funciona a lei da atração e como ela funciona pra você, principalmente. Tá bom? Gente, manda pros seus amigos, ajuda a gente no canal, compartilha, comenta, tá bom? Que é a sua forma de amar a gente aqui, tá bom? Beijo no coração e amo vocês.